Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que é que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus ele fala isso, ele está fazendo uma citação de Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3. Quando Israel estava passando pelo deserto, eles passaram por um período onde eles tentaram a Deus. Eu vou abrir aqui o texto de Deuteronômio capítulo 8. Moisés, ele começa advertindo o povo. Versículo 1. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Jesus ele cita esta passagem, mas ele dá um elemento adicional. Mas ele fala algo que em Deuteronômio capítulo 8 não está relatado. Ele diz que o maná, aqui que sai da boca de Deus, aqui em Mateus capítulo 4, ele vai dizer que é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é que saiu da boca de Deus em Deuteronômio 8:3? O maná. Logo, o que é que alimentava o povo no deserto? O maná. O que é que nos alimenta? A palavra de Deus. Então, uma vez que nós paramos de nos alimentar com a palavra de Deus, nós somos suscetíveis a ouvir a voz do diabo dizendo para nós: faça isso em seu benefício porque você é filho e você tem direito. Não, o filho ele tem direitos, mas ele também tem deveres. O filho também tem obrigações. O escritor aos Hebreus, quando ele vai falar da Arca da Aliança, ele vai falar que dentro da Arca da Aliança tem 3 coisas, 3 elementos. O primeiro, as tábuas da lei. O segundo, o maná. E o terceiro, a vara de Arão que floresceu. O que que isso significa? Por que que Deus guardou esses 3 elementos, mandou guardar dentro da Arca da Aliança? Simples, porque esses 3 elementos tipificam 3 aspectos da palavra de Deus. Quando Deus, ele manda Moisés fazer uma prova com o povo de Israel, ele manda pegar ali os líderes e colocar aquelas varas ali para teste. A vara de Arão floresceu, porque Deus estava velando pela promessa que ele fez para a descendência araônica, que seria sacerdotes. O povo estava questionando, mas Moisés ele está tendo partidarismo. Moisés só está levantando no meio da congregação quem faz parte da família dele, mas não tinha a ver com Moisés. Moisés estava seguindo o que Deus estava mandando. E Deus ele prova para aquele povo, através da vara que floresce, que quem era o sacerdote escolhido por ele era Arão. Ali estava uma prova da promessa de Deus. Quando Deus chama, ele vocaciona Jeremias no capítulo 1, versículo 11, Deus pergunta para Jeremias: o que é que tu vê, Jeremias? E Jeremias vai dizer: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz: você viu bem, porque eu velo pela minha palavra. Que vara era aquela? A vara de Arão que floresceu. A palavra amendoeira e a palavra velar, ali tem um hebraísmo, tem um jogo de palavras ali que Deus faz, que dentro do hebraico faz todo sentido, porque a palavra amendoeira e a palavra velar, ela vem da mesma raiz, uma shokad e a outra é shakad. Então, amendoeira e velar, elas estão interligadas. Deus estava dizendo: eu velo pela minha palavra. A vara de Arão simboliza a palavra de Deus como promessa. Deus promete, Deus vela, Deus cumpre. O outro aspecto da palavra de Deus que estava dentro da Arca da Aliança era as tábuas da lei. Não preciso nem falar nada. São ordenanças, são requisitos que Deus nos condiciona para cumprirmos. Um aspecto, as tábuas da lei, simbolizando a palavra de Deus como ordenança. Segundo aspecto, o maná,
O maná era o que alimentava o povo. O segundo aspecto da palavra de Deus é o alimento para a vida do povo de Deus. E o terceiro aspecto, a fidelidade de Deus em relação às suas promessas. Quando nós cumprimos e obedecemos os mandamentos de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, Deus vela pela sua palavra para cumprir nas nossas vidas. Os três aspectos de Deus, da palavra de Deus. O problema é que nós aprendemos a ficar só com a caixinha da promessa. E nós só queremos a promessa de Deus. O problema é que nós só queremos saber daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus disse que iria fazer. Mas nós não compreendemos que nós temos obrigação, nós temos deveres. E nós, como filhos, além de termos direitos, nós também temos deveres. Então Jesus, como um bom filho, ele estava dizendo o seguinte: eu como filho poderia fazer, mas eu não vou fazer porque eu não preciso disso para mostrar a minha filiação e quem eu sou em Deus.